livre para todos os públicos. Boa tarde, pessoal. Programa Bom para Todos começando nesta segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Você acompanha essa edição comigo, eu sou a Naama Nunes. Nós estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual, no 98,9 FM e também nas redes sociais, youtube.com/RedeTVT e no facebook.com/RedeTVT. Pelas redes você pode comentar, enviar as suas fotos, sua sugestão de pergunta. Me fala também de onde é que você está acompanhando o programa para todos, Bom para Todos, nessa segunda-feira, que a gente vai interagindo aqui ao longo de toda a nossa programação, tá bem? Hoje nós temos a participação do jornalista Leandro Fortes, que vai comentar aqui as notícias do dia com a gente. Temos também a participação de Clemente Ganslúcio, assessor do Fórum das Centrais Sindicais, que vai falar sobre os números do desemprego, que só cresce, infelizmente, aqui no Brasil. Nós temos também uma conversa com a médica sanitarista, Karina Calife, que vai falar sobre a Covid-19, vai trazer todas as atualizações do Brasil e também vamos falar um pouco sobre o cenário mundial com a Covid-19. E a gente começa agora o nosso programa com um giro das principais notícias do dia. O ex-presidente Lula chega hoje a Brasília para cumprir a agenda de chefe de Estado. Lula deve permanecer no Distrito Federal durante toda a semana. Na agenda, ele tem encontro marcado com deputados e senadores, incluindo os presidentes da Câmara e do Senado, para falar de um auxílio emergencial no valor de R$ 600. Lula também será recebido pelos embaixadores da China e da Rússia para falar sobre vacinas. 9 capitais suspenderam a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 por falta de imunizante. Os estados e municípios não fizeram estoque, seguindo aí as recomendações do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Pouco antes de deixar o ministério, Pazuello orientou que todas as vacinas fossem utilizadas como primeira dose. E no domingo, o Brasil recebeu 3.800.000 doses de vacina do consórcio Convax Facility, que serão distribuídos aos estados a partir de hoje. O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, fez discurso na chegada das vacinas, mas se recusou a responder perguntas de jornalistas. E a assessora de comunicação está dizendo que não é para responder, né? Agora eu só me. Nenhuma pergunta, ministro? Obrigado a vocês. Um abraço. E a articulação dos povos indígenas do Brasil tenta barrar inquérito da Polícia Federal contra Sônia Guajajara. A APIB ingressou hoje de manhã com habeas corpus para trancar o inquérito aberto a pedido da FUNAI. Sônia foi intimada a depor pela PF, acusada de difamar Jair Bolsonaro na websérie Maracá, lançada no ano passado, e que denuncia o impacto da Covid-19 na população indígena. No final de semana, o líder Almir Namarayoga também foi intimado pela Polícia Federal. Artistas, jornalistas e políticos prestam solidariedade aos indígenas. O ex-presidente Lula disse o seguinte: Sônia Guajajara foi intimada pela PF por supostamente ter difamado o governo ao trazer luz a violações contra os povos indígenas. É o governo da mentira perseguindo e tentando intimidar aqueles que denunciam a verdade. Não vão conseguir minha solidariedade. Piora o estado de saúde de Bruno Covas. No final da manhã, o prefeito de São Paulo teve que ser entubado e transferido para a UTI. Covas anunciou no final de semana que iria se afastar da prefeitura para se internar e continuar um tratamento de um câncer. O pedido de licença foi encaminhado à Câmara de Vereadores. Em seu lugar, assumiu o vice Ricardo Nunes. E Madeireiros invade sede dos trabalhadores rurais de Santarém, no Pará. A entidade conseguiu suspender na justiça a exploração de madeira dentro de uma reserva indígena. Até o início da tarde, os madeireiros continuavam dentro da sede do sindicato.
os policiais militares e federais foram chamados. Chegaram aqui aproximadamente quase 100 pessoas, adentrando a nossa sede, batendo janela, tirando alguns trabalhadores rurais nossos que estavam aqui para o atendimento previdenciário, mandando que eles se retirassem, chegando na sala de políticas sociais, dizendo que não ia mais ser atendido ninguém, né? Adentraram, subiram a escada e foram então lá para o nosso segundo andar, onde batiam nas janelas e nas portas, muito alterados por sinal. Nesse sentido, nós tivemos que acionar a Polícia Militar, a Polícia Federal e outros órgãos para que viessem para cá, para a sede do sindicato, para que a gente mantesse os ânimos dessas pessoas acalmados. Alguns permanecem ainda aqui, do lado de fora da sede, mas tem um grupo de lideranças, né, que estão numa conversa lá nos altos, no nosso segundo andar, e 3 lideranças nossas, diretores nossos, estão sendo acompanhados também aí pela Polícia Militar para essa conversa. Pessoal, e para a gente comentar então aqui as notícias do dia, eu chamo agora o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bem? Olá, Naama, tudo bem? Como vai? Tudo bem também, dentro do possível, a gente segue, né, Leandro? Verdade. Leandro, olha só, e para a gente começar, vamos já começar aqui repercutindo a saída do ex-presidente Lula a Brasília. Ele vai ser recebido por deputados, senadores, tem encontro também com o presidente da Câmara e do Senado, e ele ainda vai se reunir com os embaixadores da Rússia e também da China. Quais efeitos políticos pode gerar essa passagem do ex-presidente Lula por Brasília, Leandro? O efeito político disso é um tsunami, é pânico total no Palácio do Planalto, porque o Lula está assumindo, um pouco sem querer, e também, claro, por estratégia política, a função de chefe de Estado, aquilo que o Bolsonaro deveria estar fazendo para o povo brasileiro, para sanear os problemas da pandemia. Lula, né, trouxe para si essa responsabilidade e está fazendo da maneira que ele sempre soube fazer, com enorme eficiência e com grande responsabilidade. Então, olha só, ele vai inclusive se reunir com parlamentares, deputados, senadores, vai ter um encontro com o Rodrigo Maia, que é um encontro importante, porque o DEM está se movimentando para entrar em qualquer frente que seja anti-Bolsonaro, e que você puxar um partido de direita como o DEM numa frente anti-Bolsonaro, que não é uma aliança eleitoral, que não tem nada a ver com 2022, mas que vai reforçar essa campanha antifascista, anti-bolsonarista por conta das vacinas, por conta da pandemia, isso é muito bom, isso é muito alvissareiro para todos nós. E com embaixadores da Rússia e da China, ele vai ter uma discussão, uma conversa que foi inviabilizada pela política internacional do governo Bolsonaro. Então, como não há mais pontes que possam ser utilizadas entre o governo do Brasil e os governos de dois dos maiores potências do mundo, fora os Estados Unidos, que é a Rússia, e a China, e que são produtores de vacinas, então o Lula está fazendo esse papel. Então, assim, o Lula está provocando um distúrbio de personalidade muito grave no Bolsonaro e nos seus ministros. Eles estão sem saber o que fazer, então eles ficam esperando os movimentos do Lula para ver se copiam, se emulam esses movimentos e conseguem bloquear o impacto político, mas não chega nem perto de alcançar isso, porque o tamanho do Lula é muito grande em relação ao Bolsonaro, que a gente sabe é um rato, né? É um homúnculo, é um sujeito, assim, é um desqualificado completo. Então ele não consegue, a não ser, quer dizer, ele faz uma farsa, uma cópia, um pastiche que soa ainda mais ridículo do que as bobagens que ele fala normalmente. É um movimento político muito importante também, né? Sim, é um momento extremamente importante. Porque é o seguinte, o Lula está recalibrando a condição política dele. Ele passou muito tempo sem direitos políticos, ameaçado de prisão, perseguido pela Lava Jato, perseguido pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. Ele agora ele resgatou os seus direitos políticos, mas sabe que tem que ter cautela, porque essa gente não descansa. Eles devem estar bolando alguma coisa para tentar tirar o Lula de novo das eleições de 2022. E ele sabe disso. O Lula é perseguido há 40 anos. Que esmiuçam a vida dele, que tentam derrubá-lo, e ele está sempre conseguindo superar.
Então ele está agindo com cautela, mas está agindo com firmeza. Esses encontros com parlamentares, com deputados, enfim, é um reencontro da política brasileira. Porque o Bolsonaro é a antipolítica, no sentido de que ele criminalizou a atividade política, e isso provocou muitos ressentimentos. No Congresso Nacional, principalmente. A política parou, os movimentos e a dinâmica da política, ela ficou paralisada, porque o Bolsonaro atua como um ditador, como um idiota que fica dando ordens, falando bobagens, que demite pessoas que, né, afasta e demite pessoas que não pensam como ele. O Bolsonaro ele não consegue entender o que é nem contradição, nem o que é contraditório. Portanto, como ele é um psicopata, ele não consegue lidar com essas situações, né? Ele simplesmente pensa pela cabeça dele e faz esse bando de bobagem que ele faz. O Lula não. O Lula é um animal político por natureza. É um animal político da conciliação, da conversa, da política, né? Da política eleitoral, da política grande, com P maiúsculo. Então, ele sabe que tem que conversar com todo mundo, ele está preparando o campo político, mesmo entre adversários, para a sua retomada, aí sim, a sua retomada político-eleitoral para a candidatura de 2022. Mas antes disso, ele está cuidando de usar o poder político que ele tem e a capacidade que ele tem de conciliação e de diálogo para ver se melhora a situação do Brasil em 2021 em relação à pandemia, em relação à reação à pandemia. Por isso que, além de conversar com parlamentares, ele está indo conversar com os embaixadores da China e da Rússia, coisa que o Bolsonaro não tem a menor condição de fazer. Agora, Leandro, e mais uma vez, por falta de coordenação nacional, a gente vê várias capitais brasileiras suspendendo aí a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac por falta de imunizante. Os estados e os municípios não reservaram a segunda dose, seguindo aí, né, a orientação do Ministério da Saúde, na época comandada pelo militar Eduardo Pazuello, e agora não tem vacina para a segunda, não tem doses, falta imunizante para a segunda dose de diversas pessoas. A minha mãe seria uma pessoa que ia tomar hoje a segunda dose da Coronavac. Eu estava numa expectativa aqui gigante, agora não tem. E o Eduardo Pazuello, ele deve ir essa semana, deve depor na CPI da Covid, da CPI da pandemia, e você acha que ele vai ser cobrado sobre isso lá? É uma coisa assim, falta de planejamento total, né? O ministro da Logística dá uma recomendação, nunca deu recomendação nenhuma, agora ele dá uma recomendação e a recomendação trava mais uma vez aí o programa de imunização. Como é que você analisa isso, Leandro? Não, mas é uma cagada atrás da outra. Esse general Eduardo Pazuello é talvez uma das figuras mais sinistras que já passaram no Ministério da Saúde, provavelmente o pior ministro da Saúde que o Brasil já teve em todos os tempos, desde que foi inventado o Ministério da Saúde, eu não sei quando. Agora, ele vai ser cobrado sim, ele já está apavorado com a CPI, porque assim, a boa parte do que se entende como crimes de genocídios provocados do governo Bolsonaro são crimes oriundos do Ministério da Saúde na gestão do general Pazuello. Né, todo o rol de ações e omissões que levaram à morte de mais de 400 mil pessoas no Brasil são de responsabilidade direta da gestão do general Pazuello no Ministério da Saúde. Toda a estupidez que nós conhecemos nessa área são todas ligadas à gestão do general Pazuello. O general Pazuello é um general de intendência do Exército, né? Intendência é que o oficial intendente é aquele que cuida da parte de administração, a parte de logística, de almoxarifado, de suprimentos, que é muito importante numa guerra. Agora, você imagina esse general Pazuello numa guerra. Assim, o Brasil perde a guerra no primeiro dia que esse cara entrar em campo para poder cuidar dos suprimentos, da munição, do fornecimento de alimentos e medicamentos para a tropa. Porque ele já conseguiu, você está lembrado, mandar vacina para o lugar errado. Era para mandar vacina para o Amazonas, ele mandou para o Amapá. Certamente confundiu as siglas dos estados. Ele não conseguiu comprar vacina, não conseguiu comprar seringa, algodão, ele é incompetente completo. E já falou mais de uma vez que o capitão mandava e ele obedecia. Então o que a CPI quer saber é se essas medidas absurdas, irresponsáveis e criminosas, em muitos sentidos, foram tomadas por ele, por conta própria, ou foram ordenadas pelo presidente da República. Essa questão mesmo da vacina, olha só, o sujeito se dizia
um técnico em logística, foi escolhido porque era um gênio da logística. Aí ele tem um número X de vacinas, né, sabendo que esse número não vai ser suficiente de vacinar todo mundo, e se você botar para vacinar todo mundo, você não consegue dar a segunda dose de quem tomou. Aí o estúpido manda, não, vacina todo mundo. Mas você sabe de quem é a culpa disso? Do Lula. O Lula decidiu tomar partido da sociedade e partir para cima deles e dizer para eles o que eles tinham que fazer. E é o seguinte, eles ficaram desesperados para que essa narrativa não ficasse na mão do Lula. O general fez uma aposta, pagou para ver, sem ter cacife para isso. Ele falou assim, não, manda avançar, a campanha não pode parar, senão a gente vai ter um prejuízo político e a gente não vai estar fazendo o que o Lula disse que vai fazer e o Lula vai dominar a narrativa. Então o que vamos fazer? Vamos continuar vacinando. Não importa se não vai dar para dar a segunda dose, a gente tenta resolver mais para frente. Só que não resolveu. Deram as doses que deveriam ter sido colocadas para a segunda dose. Agora não tem segunda dose e ainda está faltando para quem vai tomar a primeira. E as vacinas estão chegando de maneira muito errática. E eles estão tão desesperados, é tão absurda essa situação, que o ministro o ministro da Saúde vai no aeroporto receber vacina e fazer discurso, igual o prefeito do interior inaugurando cemitério. Né? Uma coisa ridícula, Odorico Paraguaçu completamente, é patético. E ele vai, chama uma coletiva e não aceita perguntas dos jornalistas. Ele vai fazer discurso, só falta botar aquela fitinha verde e amarela e cortar. É uma coisa provinciana, ridícula, patética, de um governo incompetente que não tem a menor condição de gerenciar uma crise sanitária do tamanho dessa que a gente vive. As vacinas estão chegando de maneira errática, a Anvisa foi aparelhada pelo bolsonarismo, é por isso que a Sputnik V não está sendo feita. Qualquer outra discussão sobre tecnicidade me cansa, eu juro para você. 62 países usam essa vacina, ela tem eficácia de 90%. Né? Assim, inventaram, né? Pegaram uma brecha lá da documentação para impedir isso e prejudicar o Nordeste, né? Que já tinha feito pedidos de milhões de vacinas da Sputnik V. Então eles não estão ligando para a saúde pública, eles não têm nenhum interesse na saúde da população. Eles estão querendo sobreviver até as eleições de 2022, aos trancos e barrancos. Nem que para isso a gente chegue em dezembro com 1 milhão de brasileiros e brasileiras mortos pela Covid-19. É uma estratégia muito complicada, porque é uma estratégia genocida, né? A gente vê cada vez mais os nossos números ainda de mortes ainda estão em níveis assim altíssimos, e a gente vê essas atrapalhadas do governo federal atrasando o programa de imunização. Tem países nadando de braçadas, a gente tem o Chile aqui, né, ensinando a gente, e a gente vê faltar vacina para a segunda dose, gente. Não tem uma imunização completa das pessoas, né? A gente ainda está muito aquém do necessário, caminhando em passos lentos. É muito complicado isso, né, Leandro? Completamente. E a única saída que nós temos, Ana, hoje, é a possibilidade de um impeachment a partir da CPI do genocídio, que é uma coisa muito difícil, até por uma questão de tempo hábil. Então é por isso que o Lula, em vez de estar falando de impeachment, em vez de estar falando de fora Bolsonaro, em vez de estar querendo mobilizar gente em rua, né, em plena pandemia, ele está atuando, fazendo aquilo que ele sabe fazer melhor, que é política. Está conversando com a oposição ao Bolsonaro, oposição à esquerda, mas a oposição ao Bolsonaro também, está articulando uma frente não eleitoral, mas uma frente política que garanta a estabilidade para o Brasil fazer as eleições de 2022 e tirar esse rato do governo. Eu espero que o Lula seja candidato e que ganhe no primeiro turno, porque o Brasil tem pressa. A gente vai ter que fazer uma transição rápida e segura, de novo, para o Estado civilizatório, porque o país está completamente destruído. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, deu uma entrevista esse fim de semana, dizendo que já não tem apoio nenhum para tocar a agenda neoliberal, quer dizer, eles não têm mais sintonia nem na agenda econômica, que era uma coisa importante para eles. É só desgraça, e o Bolsonaro, completamente perdido, né? Cercado de idiotas igual a ele, sem saber o que fazer, esperando um milagre para ver se ganha a eleição só falando as bobagens que ele fala. Leandro, qual que é a sua análise sobre o fato da Polícia Federal ter intimado a líder indígena Sônia Guajajara, acusando ela e a PIB de difamar o governo federal na websérie Maracá? Olha só, a Polícia Federal cumpre ordens. O problema aí não é a Polícia Federal. O problema aí é a FUNAI.
Esse governo, a gente sabe disso, é o governo do mundo bizarro. O ministro do Meio Ambiente é contra o meio ambiente, a favor dos madeireiros, esses que invadiram a sede do sindicato de madeireiros, sindicato lá de Santarém, não é isso? Esses caras que invadiram, esses bandidos, são apoiados pelo ministro do Meio Ambiente. O ministro da Justiça é contra os direitos humanos, a ministra da Mulher é contra as feministas, e, claro, a FUNAI é contra os índios. Quer dizer, a FUNAI entra com processo, com inquérito, aí obriga a Polícia Federal a inquirir uma parlamentar, uma liderança indígena, porque ela falou mal. Falou mal não, ela falou a verdade sobre a situação das nações indígenas, dos povos indígenas, durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, entre outras coisas, é acusado de genocídio indígena no Tribunal Internacional de Haia. É por isso, inclusive, que dentro daqueles 23 pontos que o Bolsonaro listou, dos crimes que ele cometeu e que estão servindo de roteiro para a CPI do genocídio, o que foi enviado para mais ministérios, para ter mais respostas e ter mais argumentos para a defesa, é justamente sobre o genocídio de povos indígenas. Porque lá atrás ele criou uma normativa impedindo que se levasse medicamentos, água potável e comida para os índios, para eles morrerem, para matar os índios. E é disso que a Sônia Guajajara está falando. E aí ele fica incomodado, porque ele não tem argumento, e o que ele faz? Ele usa o poder do Estado, né? Ele manipula o que é crime de responsabilidade, ele utiliza o poder do Estado, utiliza a FUNAI, que deveria ser deveria estar ao lado dos índios, a Fundação Nacional do Índio, e depois utiliza a Polícia Federal, o aparato de Estado, a violência, o aparato policial do Estado, ou seja, o monopólio da violência do Estado, ele usa para perseguir os seus adversários. É Sônia e mais uma outra liderança indígena que eu esqueci o nome. E sim, nada de novo no front, mas é sempre espantosa a forma como o Bolsonaro lança a mão dessas ações autoritárias, que são inconstitucionais, isso vai cair na hora que chegar no Supremo Tribunal Federal, mas que servem para intimidar os adversários. Infelizmente, nós tivemos a notícia de que é grave o estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que foi entubado nesta manhã e levado para a UTI para continuar aí um tratamento contra o câncer, né? Como é que fica a cidade de São Paulo agora nas mãos de Ricardo Nunes, que já foi investigado por superfaturamento no aluguel de creches conveniados com a prefeitura? Ô, Naama, olha só, eu procurei no Google, se escrever assim, como falar mal de alguém que tem câncer. Não tem não há nenhum único link que possa me orientar sobre isso, então eu não vou falar mal do Bruno Covas. Né? É uma situação difícil, ele tem família, tem filho pequeno, enfim, é um drama pessoal que não deve ser explorado politicamente. Mas a cidade de São Paulo vai continuar nas mãos dessa elite, dessa burguesia paulistana que é extremamente nociva aos trabalhadores. É com o Bruno Covas e vai continuar sendo com esse Ricardo Nunes, que inclusive é um cara do MDB que tem no seu histórico espancamento de mulher. Bruno Covas, pelo menos, é um sujeito que não tem ficha corrida na polícia. Só tem coisas horríveis que fez com a população, como, por exemplo, colocar paralelepípedos embaixo dos viadutos para que as pessoas não consigam dormir debaixo, para que fiquem um relento e morram de frio. Pensem um pouquinho na lei de retorno e que talvez vocês não fiquem tão entristecidos com o que está acontecendo. Né? Porque esse sujeito que faz uma coisa dessa, ele tem que estar, ele não pode ter uma alma boa, ele não pode ser um coração bom. Não é um sujeito que foi eleito para cuidar da população. Ele foi eleito para cuidar dos interesses da classe dominante e fez isso muito bem, com maestria, da forma mais grosseira e violenta possível. A cidade de São Paulo é uma cidade completamente dominada pela desigualdade, pela miséria e pela violência policial contra as populações mais pobres. Então, assim, não muda nada. Sai 6 e entra meia dúzia. Só que esse com a diferença que, além de tudo, tem um histórico de ter espancado a própria mulher. Né? Então, assim, não melhora em nada a vida do paulistano. Pelo contrário, eu acho que só piora, inclusive. Tá certo. Leandro, mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui nessa segunda-feira, início da nossa semana? Na nossa largada? Não,
Só desejar um ótimo dia para você e para todo mundo que está nos assistindo. Vamos tocar, porque essa semana vai ser pesada. Na sexta-feira a gente vai ter coisa para conversar, viu, Nala? Muita coisa. Ótimo, maravilha. Leandro, muito obrigada, então, pela sua participação. É um prazer sempre tê-lo aqui com a gente. É um prazer te ouvir. Um beijo grande para você. Obrigado também. Até mais. Nós conversamos aqui com o jornalista Leandro Fortes.